Doutora, a gente começou falando ali de caminhada e corrida, mas o nosso andar de lá para cá, fazendo atividades em casa, isso também pode interferir bastante, não pode? Isso interfere também para a gente poder avaliar qual é a nossa pisada. Cada pessoa tem uma pisada diferente? Existem tipos? Como é que funciona, doutor? Ótima pergunta, Ari. Nós temos 3 tipos de pisada. Vou até pegar o pezinho aqui para já explicando para quem está em casa. Gente, a primeira pisada, Ari, é a normal, a neutra. Tá. Aonde a gente apoia o calcanhar, depois apoia o meio do pé e o pé sai. Então essa é a pisada normal. Tá. Neutra. 45, 50% da população tem essa pisada. Tá. A partir daí, nós temos 2 tipos de pisadas diferentes. A pisada supinada e a pisada pronada. A pisada supinada é que em vez de pisar retinho, você pisa para fora. E a pisada pronada é o contrário, Abi. Você, em vez de pisar retinho, você pisa para dentro. Para dentro. E o que isso remete? Cada pisada vai ter as suas peculiaridades, as suas alterações, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Então, em vez de você pisar de forma neutra, ou normal, quando você pisa para fora, que é a supinada, o que pode acontecer com o seu corpo? Tudo que está acima dele, tornozelo, joelho, quadril, ele é afetado. O joelho está aqui, se pisa para fora, o joelho vem junto. E, por exemplo, o que pode favorecer? Algumas lesões no quinto metatarso, algumas fraturas, algumas tendinites e mais que isso, quem pisa para fora tem o risco de ter mais torção. Torção no tornozelo. Eu acho que eu sou dessa daí, doutor. Muitas vezes é. Então, por exemplo, calçado que você está usando, um saltinho mais alto. Se você pisar para fora, que é a supinada, a gente torce o tornozelo pisando para fora em 98, 99% das vezes. Então, o que eu estou querendo dizer? Já é meio caminho para o pé torcer, para o pé virar. Então, se você pisa para fora, que é assupinado, a gente tem que tomar cuidado com o terreno irregular, que numa dessas você pode pisar e virar o pé. E virar o pé. E a gente fica torto, doutor? A gente começa a haver um desbalanceamento no corpo todo. Então, tudo que está acima interfere. Então, muitas pessoas têm dor no joelho, por exemplo. Procura alguma coisa no joelho e vê que o problema não é o joelho. Qual é o problema? Está abaixo do joelho. Por exemplo, na pisada. E olha que interessante, a pisada para fora, que é a supinada, é uma pisada mais dura. Você já correu na esteira, por exemplo? Já. Se você correu na esteira, você vai perceber claramente essa dica que eu vou dar em casa. A pisada supinada é dura, então quando você corre faz muito impacto, muita sobrecarga, faz poc, poc, poc. Aí você tá correndo na esteira. Você olha ao lado, tem outra pessoa que não tá correndo igual a você, mas não tá ouvindo barulho. Essa pessoa não pisa supinado e você pisa. Ela é elegante, doutor. Não é? E quem pisa para dentro é o contrário. Então as duas têm alterações diferentes. A pisada pronada, que é a para dentro, o que acontece? Já é um pezinho mais molinho, mais flexível. Mas automaticamente tem outros problemas. Por exemplo, mais chance de ter tendinite, mais chance de ter joanete. Então, as duas pisadas têm notícias boas e notícias ruins. E o joelho sempre vai interferir, né, doutor? E o joelho vai interferir. E é dos dois lados. O pé interfere no joelho. E se você, por exemplo, tem uma artrose no joelho, que um dia a gente conversou sobre esse tema, tem um desgaste que faz com que o seu joelho fique para fora, fique varo, por exemplo. Automaticamente você tem mais chance de pisar para fora. Para fora. E olha só que interessante, um pé em 50% das vezes pisa diferente do outro. Então você pode pisar neutro com o pé esquerdo e supinado ou pronado, por exemplo, com o pé direito. Nossa, doutor, faz muito sentido. Eu, às vezes, tenho dores aqui, ó. Vai até cair o ponto. Aqui. Só que é só nesse pé. Perfeito. No outro eu não tenho. E a dor na parte de fora do pé fala a favor realmente de pisada supinada. E a dor por quê? O pé já tá para fora. Então a força, a sobrecarga tá no lado de fora do pé.
Em compensação, a pronada, a inflamação na parte interna do pé. E é possível ter um pé supinado e o outro pronado? Em 50%. Então, cada 2 pessoas, uma tem um pé diferente do outro. E mais uma alteração interessante, Abi. Você pode começar a sua vida, nascer com o pé pisando de um jeito, e à medida que vai passando o tempo, a pisada mudar. Olha! E isso daí é mais interessante, principalmente nas pisadas pronadas, que dá mais em mulher. Há uma inflamação de um tendão, esse tendão inflama e a pessoa que pisava normal um dia olha e fala assim: doutor Felipe, o que aconteceu comigo? Comecei a pisar torto para dentro. E é realmente isso que acontece. Que interessante. Léo, você está se observando? Conte pra gente. Olha, Abi, vou falar uma coisa pra você e pro doutor. Eu tenho vários problemas no pé, vários. Eu já rompi o ligamento do tornozelo diversas vezes, justamente por isso, por essa pisada supinada, como o doutor falou. Eu tenho problema na sola do pé, né? Eu piso com a parte da frente, então eu tenho um problema sério. Tenho um problema de joelho também, que é torto. Enfim, tenho vários problemas no pé. Mas eu queria perguntar pro doutor o seguinte: se existe uma pisada correta, e se existir essa pisada correta, existe uma maneira da gente tratar isso de alguma forma? Ótima pergunta, chefe Léo. Então, a primeira orientação é o seguinte: o correto é o neutro, é o normal. Então, é pisar com o calcanhar, apoiar o meio do pé e o pé sair. Aí a gente tem algumas alterações. Vou falar só um minutinho do que aconteceu com você. Chefe Léo, 60% do peso do corpo é para ficar no calcanhar, 40% é para ficar na parte da frente. Quando a gente vai fazer uma corrida ou quando mulher vai usar salto alto, inverte isso. Quanto mais alto é o salto, mais a sobrecarga é na frente. E aí inflama essa região da parte da frente do pé. E o mais interessante é que a maioria das vezes a gente consegue o quê? Prevenir essas lesões. Mas para prevenir, a gente tem que começar o tratamento descobrindo qual é o seu tipo de pisada. E não necessariamente para a pessoa que só está correndo. Boa. Como vamos fazer isso? Antigamente, olha que interessante. Como era feito para descobrir? O médico ia lá, pintava a planta do pé do paciente, Que legal. espalhava papel pela sala e a pessoa caminhava. E a gente ia olhando e falava: olha, com o pé direito você pisa para dentro, com o pé esquerdo você pisa para fora. Com o advento da tecnologia, eu trouxe para vocês o que tem de mais moderno, por exemplo, que é esse tapete aqui, que é o baropodômetro, ou exame de pisada. O que ele faz? Ele faz mais ou menos o que a gente faz com o computador. Então ele é ligado ao computador e você vai caminhar e vai pisar com o pé primeiro nele e depois com o outro pé. A partir daí, olha que interessante, nós vamos chegar nisso daqui, olha. Olha que interessante. Então esse daqui é o primeiro tipo, que é uma pisada neutra. O calcanhar tá aqui, a curvinha do pé tá aqui e tudo mais. Olha só que interessante o que esse exame também capta, Abi. Tudo que é vermelho é a área de sobrecarga. Então significa que esse paciente está com uma sobrecarga maior no calcanhar. Por exemplo, favorecendo esporão, favorecendo fascite plantar. Então já é um sinalzinho de alerta pra gente. Mas a pisada dele tá neutra, tá ok. Tá ótimo. Vamos pro próximo exemplo, Abi. Olha só que provavelmente é o do chefe Léo. Vou responder sua pergunta, chefe. O que tá acontecendo com esse paciente? Gente, o calcanhar tá aqui. Cadê o azulzinho do meio do pé? Sumiu. Ou seja, a curva dele é muito alta. Então o meio do pé não encosta no chão. E aí a sobrecarga ou vai para o calcanhar ou vai para frente do pé. No caso do chefe Léo, provavelmente deu isso aqui, que é uma doença. Isso chama-se metatarsalgia, que é a inflamação dessa região. Mas eu quero só fazer um adendo, Abi, que eu acho importante. Existem, então, 3 tipos de pisada. A neutra, a para fora supinada e a pronada para dentro. Só que tem 3 tipos de pés também. O pé normal, que tem a curvinha normal. O pé cavo, que a curva é alta.
e o pé plano, que é o pé chato, que não tem curvinha nenhuma. Entendi. Só que aí que tá mais interessante ainda. Quem tem o pé chato geralmente pisa para dentro, que é a pisada pronada. E quem tem o pé cavo geralmente pisa para fora. Que legal. E olha o terceiro exemplo, que é o pé chato. Então, o que aconteceu com a curvinha? O primeiro tinha curvinha, o segundo não tinha curvinha nenhuma e esse, olha o pé chato, não tem curva nenhuma. Esparramadão, pé chato, pé plano. Essa paciente pisa para dentro e tem o pé chato. E olha só, ela além de tudo, nessa região no lado esquerdo, tem a sobrecarga no calcanhar. Por acaso, a gente descobriu através desse exame que ela tinha esporão no calcanhar. Que interessante. Doutor, como é que trata? É possível? É possível tratar. Então, para entender isso, uma vez que a gente descobriu, a gente tem que saber o seguinte. Descobrimos o tipo de pisada e vamos tratar. Qual é o tratamento? Vai depender de várias coisas. Por exemplo, qual é a atividade, qual é o objetivo que a pessoa quer. Se a pessoa quer fazer caminhada, corrida, é interessante que após esse exame, a gente faça uma palmilha ortopédica, feita sob medida. Boa. E aí, com esse exame, a gente consegue indicar qual é a palmilha para cada um. E muitas vezes a palmilha do pé direito é de um jeito, exatamente, e a do esquerdo é outra. Por exemplo, olha só, se a pessoa pisa para dentro, o que a gente vai ter que fazer aqui? Uma curvinha, para que a hora que a pessoa pise, isso aqui empurre o pé e alinhe. Automaticamente, tudo que está acima, tornozelo, joelho, vai ser alinhado junto. E aí melhora outras dores, como dor no joelho, dor no quadril, como uma bursite do quadril, dor na coluna, que muitas vezes a causa é o tipo de pisada. Gente, mais simples do que a gente imagina. Doutor, que fantástico. Eu adorei isso. A gente precisa falar mais sobre isso, sabia? É muito interessante e realmente isso daí muita gente vai se identificar. Fora que ainda tem a criançada que nasce com o pé chato e o pé chato vai desenvolver por volta dos 4 aos 6 anos. Eu tinha uma amiga que usava aquelas botinhas, doutor. As botinhas hoje em dia foi provado que não funcionam. Não funciona nada, só passava bullying. Né? Todo mundo dá uma botinha. O que a gente utiliza de mais moderno é a palmilha ortopédica e no caso das crianças, estimular a andar descalço. Que legal. Gente, fantástico. Adorei. Doutor, volta já. Por favor, não é, minha gente? Veio várias dúvidas na minha cabeça aqui pra gente continuar a falar, sobre horas. Aproveita, você de casa, segue o doutor na internet, @doutor dr. Pires, no YouTube Dr. Felipe Pires, Facebook também e os telefones 12 98843 3333. Clínica Mais. Doutor, um beijo para você e para a família toda linda, viu? Ótimo, grande abraço para você. Nossa.